Olá pessoal, mais uma vez, que a paz e a graça do Senhor esteja com vocês. Bom, nós vamos estar trabalhando agora, na sequência, uma outra técnica, né? Que é a técnica da abordagem baseada em interesses, né? Então, o nosso foco anterior, ele estava na abordagem colaborativa. Na aula anterior, nós trabalhamos bastante essa perspectiva, né? Essas técnicas que trabalha essa questão da colaboração, né? Essa técnica que nós vamos utilizar agora, que é da abordagem baseada em interesses, né, para técnicas de negociação, nós vamos estar, ela é um pouco complementar também, vai complementar muitas coisas já tratadas naquela outra, mas ela tem algumas particularidades também que são exclusivas, né, desse modelo de negociação. Então, é, essa técnica, né, baseada em interesse, ela também é conhecida, né, também ela é conhecida como negociação integrativa, né? Então, essa abordagem baseada em interesse é a mesma coisa de uma abordagem de negociação integrativa, que é uma técnica eficaz para resolver conflitos e alcançar acordos mútuos que mutuamente beneficiem ambos os lados, né? Que beneficiem todas as partes. Essa técnica se concentra nas necessidades e interesses das partes ali envolvidas, em vez de simplesmente focar nas posições fixas ou, né, em determinados interesses que não correspondem com a realidade dos dois lados, ou dos lados ali envolvido. Às vezes, numa negociação, você não tem só dois lados, né? Então, aí nós vamos entender um pouco, né, de como seria e como se aplicar essas técnicas, o que seria importante para o líder, né, para a pessoa que vai gerir esse processo, ele tenha esse foco, quais são os pontos específicos, né? A gente vai elencar aqui vários pontos, como foi feito na outra apresentação, né? O primeiro ponto, ou seja, um ponto importante que eu queria ressaltar aqui, que é válido e importante nessa perspectiva, baseada em interesses, é você identificar os interesses, né? Primeira coisa que deve ser feita nessa abordagem, nessa técnica, é sentar, né, e iniciar, né, a negociação identificando quais os interesses de cada parte, né? Quais são os interesses, fazer esse levantamento. E aí, quando a gente fala, por exemplo, se a gente for falar em um apresentador, que aqui o nosso tempo, como o nosso curso é de oratória, ele também tem um foco muito centrado na apresentação, na comunicação, é mais ou menos como se você fosse fazer uma palestra, por exemplo, ou uma apresentação, uma aula, você, nesse momento, você teria que fazer esse levantamento antecipado de qual é o perfil do seu público, né? Qual é os interesses do seu público, o que eles precisam, quais são as suas necessidades, né? Aí para isso teria que fazer pesquisa, não sei, fazer questionários abertos para que eles respondam antecipadamente, pesquisar por perfil de forma, né, enfim, tem muitas formas, né, de fazer isso aí. A gente não vai entrar nos detalhes porque não tem como a gente explicar todos esses pormenores, porque a aula ficaria muito grande, fora da realidade do contexto que aqui a gente está falando. Na verdade, aqui a gente está tentando dar caminhos, né? Caminhos para que cada um, a partir daqui, você tenha uma visão, você tenha uma situação que você possa conseguir avançar, tá certo? Então, identificando esses interesses das partes, por exemplo, vamos citar exemplos assim para ficar um pouco claro o entendimento. Se dois funcionários estão disputando a alocação de recursos, por exemplo, você tem um recurso, são dois funcionários querendo o mesmo recurso, pergunte a cada um quais são os objetivos e preocupações em relação aos recursos em questão, né? Qual é o interesse real? E aí você vai fazer um confronto, né, diante daquela situação, e de repente, às vezes, o mesmo interesse que um tem pode convergir para o interesse do outro, e de repente aquele recurso pode servir nas duas partes. Por exemplo, se fosse está disputando uma máquina, né? Está disputando
um computador para ser usado em determinado dia, pode ser que eles consigam convergir para usar os dois ao mesmo tempo. Um exemplo assim, hipotético, só para se entender como é que você faria essa convergência dos interesses, né? Então, identificando os interesses, você parte, então, para o compartilhamento desses interesses. Uma vez você compreendendo qual é a visão de um, qual é a visão do outro, quais são os seus interesses, então isso deve ser feito um compartilhamento desses interesses de todas as partes de forma clara e transparente para que todos eles saibam o que cada um está querendo. Aí muita gente vai dizer, mas numa mesa de negociação fica complicado você ficar revelando o interesse do outro para o outro e assim e vice-versa, porque aí você não tem vantagem estratégica. Bom, pessoal, é interessante, claro que existem posições e situações que não dá para se fazer isso, mas isso aqui a gente está trabalhando numa perspectiva uníssona, ou seja, numa perspectiva de um grupo só. Não estamos, por exemplo, trabalhando numa perspectiva de uma negociação de empresa entre empresas, que aí vai ter que ter segredos que não podem ser revelados, estratégia. Não é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando aqui. A gente está trabalhando em uma gestão de conflitos de interesse, em uma negociação que envolva, por exemplo, o comunicador e seu público, né? Não pode haver segredo entre uma pessoa que está fazendo uma palestra ou ministrando uma aula ou trazendo uma informação e o seu público. Porque se tiver que ter segredo desse lado e tiver segredo do outro, então não vale a pena essa comunicação, né? Aí já temos um problema muito sério. Então, olhando dessa perspectiva, né, então não teria problema nenhum compartilhar esses interesses, certo? É claro que em caso específico, como eu estou citando aqui. Então, depois de ouvir as preocupações de ambas as partes, resuma os interesses compartilhados e reconheça a importância de cada um deles, colocando pesos, né, e vendo o que cada um possa sobressair e aí tentar parar essas arestas e trazer uma convergência, né? Um outro ponto, exploração das opções que foram criadas, né? Então, se você percebeu que dentro daqueles interesses, dentro daquilo ali, tem um mais importante, outro menos importante, então é estabelecer ali opções, né? E essas opções, de novo, devem ser apresentadas em um grupo, elas devem ser discutidas, debatidas de forma clara, de forma direta, com argumentos, para que não tenha aquelas opções que sejam implantadas, não tenha uma sensação de injustiça para o outro grupo ou para as outras pessoas. E que também, de uma certa forma, elas tenham convergência em ambos os lados. Uma alternativa, por mais boa que ela seja, mas se ela é convergente somente para um lado, ela pode ser prejudicial dentro da negociação. Então, vamos lá. Mais um ponto aqui, né, que é o ponto da negociação de ganha-ganha, né? Essa pontuação, inclusive, existe uma técnica, né? Existe uma técnica desenvolvida só sobre esse tipo de negociação. Eu não trouxe aqui, né, como eu já expliquei pelos motivos, né, que não tem como a gente ampliar demais, porque nós temos outros conteúdos, mas assim, a negociação ganha-ganha, ela é fundamental, porque é o melhor tipo de negociação que você pode colocar, né? Aqui no caso a gente traz só como um ponto. Então, o que seria essa negociação, esse ponto de negociação ganha-ganha? Foque em encontrar soluções que beneficiem todas as partes envolvidas, buscando uma solução que todos possam sair ganhando. Por exemplo, às vezes tem negociação que ela parece ser ganha-ganha, mas porque dentro da negociação, pessoal, a gente não pode desprezar o lado emocional, certo? Eu conheci, né, trabalhei muitos anos com venda também, trabalhei com venda há muito tempo, mas eu conheci vendedores que eles eram de nível de excelência de vendas, só que eles eram vendedor de uma venda só. Por quê? Porque eles utilizavam muito a questão emocional. Aí é tipo assim, eles encantavam a pessoa, fazia a pessoa, nossa, ficar realmente deslumbrada por aquele algo, e a pessoa ficava ali encantado, não dava nem tempo da pessoa respirar, e ali não dava tempo da pessoa conversar com um parente, um amigo para tomar decisão. Ele, não, porque isso aqui é a sua hora, é o seu momento, é a única oportunidade que você tem, é a oportunidade da sua vida, ela vem só uma vez na sua porta, vamos fechar isso aqui, nossa, você não pode nem, não, mas não tem essa, e trazia objeções e fazia todo, mas aí às vezes é uma negociação só do ganha-perde.
Aí a pessoa, dentro de um campo emocional extremo, dentro das emoções afloradas, a pessoa encantou, por exemplo, um carro encantou, ele ficou, meu Deus do céu, ele nem pensa se pode pagar, né, uma casa, uma coisa, e aí ele ficou tão, né, uma roupa, um objeto, um aparelho, uma coisa cara, que está fora das suas possibilidades, e ele ficou tão encantado pelo lado emocional, ele vai lá e, não, pronto, comprei, e aí depois vem o arrependimento, depois vem a sofrência. Então, comparando aqui, esse tipo de negociação que parece ser um ganha-ganha, mas na verdade não é um ganha-ganha, porque ele tem um forte apelo na questão emocional. E aqui o que nós estamos apresentando é um foco diferente, que seria o foco de você estar voltado para uma situação em que o ganha-ganha ele estabeleça uma relação de satisfação duradoura de ambos os lados, né? Não só do lado que quer vender ou que quer transmitir, mas do lado que está recebendo ou que está comprando essa ideia, esse sonho, essa aventura, esse objeto, enfim. Aí não importa o que, né? Então isso é bastante importante também, esse foco para que você busque soluções que beneficiem os dois lados, buscando um resultado de ganha-ganha que seja satisfatório às duas partes. Criar valor, né? Essa é importante. Quando a gente fala em abordagem baseada em interesses, é importante você buscar esse viés de criar valor, né? Criação de valor. Procure oportunidade para criar valor durante a negociação, buscando soluções que vão além das demandas imediatas, como eu expliquei agora há pouco, que vai além do campo emocional, que seja também racional, que seja também transparente, que seja também honesto, íntegro, que tenha empatia, que se coloque no lugar do outro. Por exemplo, como eu disse, eu já trabalhei com vendas muitos anos, né, venda de imóveis, por exemplo, e às vezes você via uma pessoa, por exemplo, eu já tive caso de cliente, que ele estava assim, numa situação difícil, num momento ali, com muita dificuldade, de doença, cuidando de problemas, aí a pessoa vinha para tentar uma solução. E aí você vai lá e quer apresentar o maior produto, o mais caro, o mais difícil, só porque ele te dá uma comissão maior. Ah, mas é negócio, eu preciso ganhar dinheiro. Mas às vezes nem sempre vale a pena. E já vi muita gente fechar esse tipo de negócio e quando no outro dia o cliente vinha desfazer tudo e ainda ficar realmente revoltado. Às vezes os parentes, né, que vêm junto revoltados, às vezes era um idoso, uma pessoa que não tinha uma capacidade tão clara para tomar aquela decisão e você ficar em uma situação difícil, perder o cliente e ele não indicar você para mais ninguém. E às vezes você já tive caso de perder aquela venda que não era tão, naquele momento, parecia não ser real, não ser plausível para aquele tipo de cliente, e o cliente depois gostar tanto do seu atendimento, achar que você foi, e depois ele pensar racionalmente, puxa, aquele vendedor, ele fez isso que me ajudou, que não me colocou numa situação, ele vem indicar outras pessoas e você, através dali, você fazer uma, duas, até mais vendas, por causa de um bom relacionamento que você também adquire com o cliente, que você cria relacionamentos. Então, às vezes, criar valor não é só nas questões imediatas, às vezes é para as questões que são sólidas e sustentáveis para outras questões e outras pontuações da própria vida ou do relacionamento que você quer criar. Então, é importante também, quando as negociações são baseadas em interesses, elas estejam voltadas para a criação de valores. Foco nos interesses comuns, né? É importante isso aqui, né, como já foi falado anteriormente, mas aqui é importante esse viés, né? Enfatize os interesses compartilhados e busque soluções que atendam a esses interesses, mesmo que isso signifique fazer concessões de ambas as partes, né? Como eu disse, às vezes tem uma posição que está parecendo que todo mundo está ganhando, mas às vezes aquele lado está escondendo informações, ele está ali caladinho na dele, porque a vantagem é maior dele. Então isso também não é uma coisa muito interessante, não é muito legal. Uma vez que o foco, quando ele não é nos interesses comuns, às vezes vai ter essa discrepância e quando a pessoa for descobrir lá na frente, vai dar uma sensação de injustiça e de que ele foi lesado naquela negociação. E aí não é bom, né, para o processo. Então, outro ponto importante que nós podemos citar aqui, além dos focos nos interesses comuns, é a construção de relacionamentos duradouros, que vai de novo na mesma perspectiva, de você não analisar só o resultado de curto prazo, mas o resultado de uma criação de valor e de relacionamentos duradouros, para que assim você tenha condição de ter
você ter um network. Por exemplo, como é que a gente constrói redes de relacionamentos, de contatos? É através de confiança, de credibilidade. E você não vai conseguir confiança nem credibilidade se as informações que você passa não são informações fidedignas, se são informações enganosas, ou que apenas está ali para encher linguiça, para passar alguma coisa e a pessoa não está sendo beneficiada diretamente por isso. Ou isso não está indo de acordo com as necessidades que talvez deveriam ser levantadas. Tá? Ou seja, aquela velha história, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com o que eu preciso. Né? Isso é muito ruim, isso é realmente muito sofrível. Flexibilizar e fazer adaptabilidade, né? Ser flexível. Negociação baseada em interesse, ela tem que ser flexível. Ela tem que buscar adaptações. Ela não pode ser uma coisa fechada, uma coisa acabada e pronto. Né? Tem que ter essa visão de que tudo aquilo que está acontecendo ali é sempre adaptativo, é sempre flexível. E que ambos os lados, mesmo nas posições que está, poderão, em algum momento, fazer concessões. Quem entra numa mesa de negociação, pessoal, que pensa, ou até mesmo em uma abordagem, né, de interesse, e pensa que, por exemplo, vou dar um exemplo, tem pessoas que às vezes vai fazer uma palestra, por exemplo, um curso, um minicurso, uma oficina, apresentar alguma coisa, e ele está ali contando os minutos, as horas, nossa, eu não vejo a hora de acabar isso aqui, logo que povo chato, esse povo, nem sei se eles estão aprendendo nada, não sei, nem sei. Isso é muito ruim, isso é péssimo para as duas partes, né? Porque é uma sensação de que você está acima dos outros ali, que eles são inferiores a você, e do outro lado também tem uma sensação de que você só está falando bobagem, né? Que aquilo não faz sentido nenhum. Né? Se for uma coisa assim, que seja paga, as pessoas se sentem uma sensação de injustiça. Então é importante ter essa flexibilidade, essa adaptação, para que haja, então, ao meio do caminho, os ajustes necessários e essa negociação seja realmente abrangente e atenda todos os lados, como a gente vem focando desde o começo até agora. Né? Um outro ponto também que é muito importante e que deve ser considerado é a questão da comunicação clara e transparente. Olha, comunicar-se de forma clara já é um ponto de grande valia, né? E ser transparente, ou seja, o que é comunicar claramente? Você pega um conteúdo e você transmite aquele conteúdo de forma que as pessoas, que fique claro o que você está falando, tudo muito certo. Só que o que é ser transparente? É ir além da clareza. O que é ser mais claro do que o que é ser mais claro, né? Ou seja, mais visível do que claro, é transparente. Né? Ser claro é dar luz a algo que está ali. E ser transparente é não deixar nada para trás. Por exemplo, se eu tenho que trazer informações relevantes para o meu público, ou na negociação que eu estou fazendo, ou diante do grupo que eu estou, eu tenho que ser transparente no sentido de que tudo que está colocado é exatamente o que está colocado. Aquela famosa letrinhas no rodapé, né? Não tenha susto, não tenha nenhuma combinação que era para ser combinada e agora já não mudou tudo aqui. Não. Seja claro, seja transparente naquilo que você está negociando. Então, essa comunicação tem que ser bem clara e isso mantém, por exemplo, todas as partes informadas sobre o progresso, sobre todo o processo que chegou até ali e as atualizações necessárias que tem que fazer para evitar um mal entendido deve ser já transmitida logo de início ou dentro do processo, não depois, não no pós, né? Em que venha aquele susto para a pessoa ou para o grupo que ali aquilo que foi combinado, na verdade, não é bem assim. Então, por último, aqui também nós temos uma posição bastante importante que é o comprometimento, né? Comprometimento. Às vezes, são coisas que a gente, por exemplo, você não pode ficar mudando as coisas o tempo inteiro, né? Não se pode fazer isso. Eu combino algo, né? Voto todo mundo, aí de repente no meio do caminho nós conversamos aquele dia, eu disse que ia trazer, por exemplo, aula tal, ia ser essa regra, mas mudei de ideia, agora acabou, não tem nada disso, agora eu inventei aqui, agora nesse momento estou pensando em uma coisa que vai ser isso. Não, não é assim, né? Tem que haver comprometimento com o acordo, com aquilo que é acordado. Então, geralmente, regras, né?
Qual é a grande sacada de um líder, ou seja, de uma pessoa que quer ter uma boa comunicação e ser um bom negociador? É ele construir soluções, né? A palavra é essa. Ele tem que construir. O que é construir? Construir é levar em consideração todos esses pormenores que a gente está trabalhando aqui. Foco nos interesses, construção de relacionamentos duradouros, flexibilidade e adaptabilidade, comunicação clara e transparente. Todos esses pontos têm que estar muito claros. Então, quando você chegou em um acordo, ou seja, chegou em um denominador comum, chegou em uma solução que atende ambos os lados, aquilo que eu expliquei lá na outra parte, que era focado em outras técnicas, que, como eu disse no início, você tem a posição A, a posição B, e você chegou numa posição C, ou, né, em um ponto C, que não é bem posições, mas sim são os interesses coletivos, que esses pontos sejam respeitados, que esses pontos sejam de forma transparente e clara, né, se houver problemas, que sejam novamente discutidos, não impostos de qualquer maneira, de qualquer forma, para que assim traga confusões e conflitos desnecessários, né? Às vezes, os conflitos eles começam por pequenas coisas, né? E aí, olha só, o que é interessante, que quando um grupo tende a, vamos dizer assim, a não respeitar coisas pequenas, eles tendem a romper laços mais duradouros. Por exemplo, lá atrás, vamos dizer que houve um acordo, né? Todo mundo trabalhou ali no interesse focado, no interesse coletivo, aí foi feito concessões, aí de repente pessoas cortou na carne, ou seja, se esforçou o máximo, não, eu vou me abrir, eu vou aprender, eu vou dar atenção, eu vou comprar essa ideia, eu vou colaborar. Aí de repente, quando você vem com questões pequenas que derrubam essas validades, o que vai acontecer? Essas pessoas vão romper todos esses laços mais duradouros por causa de questões pequenas. Então, manter o comprometimento com o acordo é fundamental para que você continue tendo relações duradouras, você continue tendo relacionamentos sólidos e você consiga ter alcançar o objetivo, né, como comunicador, como um apresentador, como o respeito, a atenção e também a colaboração do seu público frente àquilo que você está querendo alcançar, que seriam os objetivos, né, traçados e também os objetivos ali para que essa demanda, ou seja, esse trabalho, seja ele comunicando, seja ele negociando, seja ele transmitindo informações, convencendo pessoas, persuadindo ideias, transmitindo sonhos ou coisa parecida, possa se realizar. Do contrário, será um fracasso e muitas das vezes a pessoa não terá condições nenhuma de seguir em frente, porque tudo aquilo que foi trabalhado e foi, vamos dizer assim, acordado vai cair por terra por uma coisa, às vezes, que não fez sentido ou que não faz sentido dentro do grupo. Então, tenha isso em mente, comprometimento com acordo, com seriedade, né, respeitando aquilo que foi combinado, é muito importante para uma comunicação efetiva dentro de um processo de negociação. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês dentro desse momento e espero que vocês aproveitem bem, né? Nós retomaremos em outro assunto nas próximas aulas dentro do curso de oratória. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo e aprofundem à medida do que vocês vão pesquisando e vão discutindo lá nos nossos fóruns, lá no nosso grupo, na internet, e assim a gente consiga crescer muito mais. Muito obrigado e agradeço pela atenção de todos vocês.